Estou falando de Jason Tatum. Como você trouxe, Brunão, 51 pontos, dona da rodada, chutou 65% de quadra e 58% de 3. E o fator decisivo, Bruno, 14 de 14 dos lances livres. Eu sei que a gente fala muito aqui pro nosso ouvinte sobre jogador ser agressivo, e é isso que a gente quer dizer. Salve! Começando mais um vídeo, mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta. E o assunto de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vamos testar um formato novo aqui, né? Porque hoje, né, segunda-feira, dia 16 de janeiro, é Martin Luther King Day, é um feriado nos Estados Unidos, né? Que a NBA sempre faz uma rodada comemorativa. A gente teve muitos jogos hoje, né? A gente vai passar um pouco por todos eles. No momento que a gente tá gravando aqui, a gente tá gravando no começo da noite aqui, do dia 16. Só falta o jogo do Grizzlies e do Suns, que tá acontecendo enquanto a gente tá gravando. Mas a gente teve aí Cavs e Pelicans, Hawks e Heat, Wizards e Warriors, teve Knicks e Raptors, Hornets e Celtics, Bucks e Pacers. Times que estão brigando no topo da tabela jogaram hoje. A gente vai falar um pouquinho com grande foco, né, na grande atuação da rodada, que foi aí a do Jason Tatum, que marcou 51 pontos na vitória do Celtics sobre o Charlotte Hornets. Mas antes da gente começar aqui, Filipão, é aquela hora que você curte, aquela hora que você gosta dos agradecimentos da galera aqui, né? Muito obrigado. Vou deixar o Felipe fazer as honras. Você sabe que eu tô sempre agradecido aqui pela audiência de vocês, pelo carinho, pelos comentários, pelo engajamento, pela atenção e principalmente por estar informando essa grande comunidade aqui com 3 pontos e a falta, que é sem preço. Eu me arrisco a dizer, Bruno, que nós já somos, família, a melhor comunidade que eu conheço aí por fora, honestamente. Eu nunca vi, assim, seguidores tão engajados, que comentam e que a gente responde, que vocês respondem de volta. A gente tá gerando realmente um lugar de comunicação, um lugar de troca de opinião, que é, de novo, o motivo pelo qual a gente criou 3 pontos e a falta. É isso. Um podcast de fã pra fã. A gente que não tem, assim, outro reconhecimento ou outra bonificação, a não ser o seu carinho, a não ser o seu comentário, por menor que seja, gente, muda o nosso dia. Muda mesmo. É verdade. Então, se você não tem nada pra comentar hoje, deixa aqui embaixo quem que é o seu MVP até o momento. É isso. Já ajuda. E só pra passar pra você, Brunão, eu quero mandar um beijo, Bruno, porque pela primeira vez a gente recebeu um comentário internacional do... Não é aquele, Bruno, mas é o Felipe Neto, que não é aquele, de Portugal. E ele diz que tem uma comunidade portuguesa assistindo a gente, então que a gente muito fica legal. Muito feliz e agradece. E vamos pra cima, Bruno. Vamos pra cima, muito legal. E um grande abraço pro nosso... Toca a vinheta aí, que senão eu fico falando até o final. Felipe Neto, português aí, que veio aqui conversar com a gente no 3 pontos e a falta. Vamos começar então pelo jogo que abriu aqui o vídeo. Celtics 130, Hornets 118, uma esplêndida atuação do Jason Tatum. Tô até de verde aqui hoje, Bruno. Olha aí, exato, né? A minha camisa é quase verde, ela é um azul, mas quase verde. Na verdade, eu tô com a camisa mais com a cor do Charlotte, né, pra ser bem sincero, né? Mas o fato é que o Tatum foi o grande destaque do jogo principal dessa rodada. 51 pontos, praticamente converteu todas as tentativas de pontuar, né? Quase não errou. Super eficiente. Super eficiente, comandou aí a vitória do Celtics sem Jaylen Brown, vale dizer, né? Não, o parceiro dele não tava em quadra. E, cara, eu assisti o jogo, assim, apesar do o placar pode enganar um pouco, até porque, inclusive, quando chegou ali mais ou menos especialmente no intervalo, né? Do intervalo e no terceiro quarto. O Charlotte parecia que ia empatar, mas assim, no último quarto, o Celtics simplesmente botou o jogo debaixo do braço e venceu, assim, sem muitos sustos, né? Até porque também era de se esperar, né? Pô, um time que tá aí no topo do leste, enfrentando o time que tá em último lugar, deu a lógica, né, Filipão? Brunão, você resumiu muito bem, né? Acho que quando começou o jogo e Boston chegou a abrir 13 pontos no primeiro quarto, eu achei que o jogo seria uma varrida, seria tranquilo, mas acabou que não foi um jogo apertado, porque no final da partida, no começo do quarto quarto, a distância chegou a ser 2 pontos. Mas
é legal que você trouxe, para quem assistiu, a impressão foi que nunca esteve em questão a vitória de Boston. E eu acho que isso passa pela confiança e a propriedade, Brunão, com a qual eles têm jogado essa temporada. É de fato um time que sabe que é finalista de NBA, é um dos top 2 da liga, é favorito pela Conferência Leste, e eles estão jogando com essa pompa, com essa confiança, com essa mentalidade, o que é muito legal, Brunão, porque mostra como é que eles evoluíram, amadureceram em relação ao ano passado. Aquela derrota para Golden State doída já está rendendo frutos. Crédito, Brunão, para os excelentes, na minha opinião, Derek White, 19 pontos, 8 assistências, Malcolm Brogdon, 16 pontos vindo do banco, e para quem teve 17 pontos no último quarto, Bruno. Eu falei que chegou a ser 2 a diferença só. Esse cara, esse cidadão, chamou responsabilidade, 17 pontos no quarto. Estou falando de Jason Tatum. Como você trouxe, Brunão, 51 pontos, dona da rodada, chutou 65% de quadra e 58% de 3. E o fator decisivo, Bruno, 14 de 14 dos lances livres. Eu sei que a gente fala muito aqui pro nosso ouvinte sobre jogador ser agressivo, e é isso que a gente quer dizer. Lance livre é um ótimo jeito de você demonstrar isso, né? Brunão, nos últimos 7 jogos, o Tatum tava tendo uma média de 7 arremessos de lance livre por jogo só. E quando você é um chutador tão letal e um jogador tão físico para fazer penetrações e chamar a falta e eventualmente converter, né, e fazer o famoso end one, você tem que partir para cima, cara. E a performance de hoje deixa isso muito, muito claro. Bruno, um assunto polêmico, na real, mas que a gente tem que trazer, e é o assunto que tá na nossa thumb provavelmente aí, quanto que essa performance impacta a corrida de MVP. E eu vou trazer para o ouvinte os números aqui, Bruno, que mostram que, assim, o Tatum, por estar sendo tão consistente, a gente tá se acostumando com esse nível tão alto que ele tem jogado. Porque o Boston liderado da NBA não é novidade para ninguém, certo? Agora, o que às vezes a gente não sabe é que a vitória de hoje contra a Charlotte foi a 7ª vitória seguida de Boston, que tem a maior sequência invicta, atrás de Memphis apenas, que tem 9 e tá jogando no momento, e deve vencer o Phoenix Suns, né? Mas enfim, tem a maior sequência da Conferência Leste. E nessa stretch invicta, o Jaylen Brown só jogou 4 vezes dos 7 jogos, ou seja, ficou fora de 3 vezes, e o Tatum tá tendo média de 33 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, ficando 46% de quadra, 37% de 3, e Bruno, plus 86. Jason Tatum em quadra, Boston Celtics vence os seus oponentes por mais 86. Né? E talvez o número que sacramente mais, né, que seja mais pesado pro Tatum ser eventualmente para alguém, né, líder da corrida de MVP. Bruno, como eu falei, Boston é o líder da NBA, 33-12. É o melhor time da liga no momento e ele é o melhor jogador do time. Como eu falei, tem sido clutch, cara. E como você trouxe, Bruno, eu sei que assim, a gente torce pro Luka ser finalmente reconhecido, né? E embora ele tenha feito por merecer com suas performances absolutamente lendárias, a verdade é que ele tem tido osciladas importantes, né? O jogo de Portland, por exemplo, no fim de semana, ele teve 15 pontos só contra o Damian Lillard, né? E além de Dallas, não tá fazendo uma campanha coletiva tão chamativa como o próprio Jokic. Que quando foi MVP... Mavis tá em quinto muito por conta do Doncic do que pelo time, né? Quando você olha os 4 que estão atualmente acima dele, são equipes que estão se destacando por ter time. É o Grizzlies, é o Pelicans, é o Kings. E o Denver, apesar do Jokic, também tá com um time muito bom, né? Então isso Bruno, faz a diferença. Isso que eu ia falar. Quando você, vamos supor, se você é a liga e dá 2 MVPs seguidos pro Jokic, quando ele nunca liderou, quando o Denver praticamente não liderou a conferência, e esse ano ele lidera com tanta propriedade quanto agora, cara, entendeu? Se ele foi o melhor da liga nesses 2 últimos anos, quem dirá esse ano? Porque Denver também está com 6 vitórias seguidas, sendo que eles ganharam, Bruno, 16 das últimas 19. E o Jokic e o Denver têm o melhor ataque da liga. E o Jokic hoje é o jogador, se terminasse hoje, seria o jogador mais eficiente da história, porque ele tem feito 69% de true shooting. De novo, que está chegando agora, true shooting é a métrica que mede não apenas aproveitamento de quadra, como aproveitamento de lance livre.
E tudo isso, Brunão, que pra mim é melhor. 6 companheiros do Jokic estão tendo média de dígitos duplos Aí, ó. na temporada. Ou seja, o Jokic está sendo o cara mais eficiente ofensivamente da história hoje e tem botado os caras pra jogar, porque tem estado menos que os últimos anos. Então, ou seja, Bruno, tem todos os ingredientes aí pro caso Jokic. Então, assim, eu não tô dizendo que o Tatum é o MVP hoje. Eu acho que ainda hoje eu daria pro Nikola Jokic. Mas como a gente sempre fala, vai oscilar muito, Bruno. A liga, ela é feita de stretches, né? De uma semana, 2 semanas, de uma arrancada aqui, uma arrancada colar. E a final é sempre a mais decisiva, a mais derradeira. E eu prevejo que esses caras cresçam na hora que precisar. Então vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Vamos aproveitar aqui e já passar para o nosso próximo jogo aqui da rodada. A gente vai focar em 4 jogos, né, Filipão? Não sei qual que você vai querer, se você quer fazer uma ordem cronológica ou se você quer passar pelo jogo que depois do Celtics você considera que seja o mais interessante. Bora de Golden State, que Vamos de Golden State, foi, exatamente. Maior audiência. Foi um dos jogos também que teve um roteiro mais ou menos parecido com o roteiro do jogo do Celtics, né? Eu também estava acompanhando esse. E a única diferença é que a gente não teve uma atuação individual tão destacada quanto a gente teve a do Tatum, né? Obviamente, quando você vai olhar para o placar, Steph Curry fazendo 41 pontos, obviamente o cara jogou muito bem, mas assim, ali no final, ele teve muito uma colaboração também com o Jordan Poole, né? O jogo seguiu também muito parecido, ali até, sei lá, os últimos 5 minutos do último quarto, o Golden State decidiu, vamos ganhar, vamos, e o Poole e o Curry simplesmente ligaram o modo sério ali e venceram o Wizards sem muita dificuldade, né? Apesar de os caras cozinharam o jogo ali, nossa senhora, foi até meio difícil de jogar. A gente já tava até conversando fora um pouco antes da gente começar a apertar o botão de gravar aqui. Os caras pareciam que tava de saco cheio, né? Pô, vou ter que trabalhar no feriado, saco, não sei o que e tal. Esse jogo do Warriors me pareceu um pouco isso, assim. Bruno, assim, o Warriors e pra mim, o Boston não, porque pela jovialidade, eles têm gás pra jogar bem a temporada regular. Mas eu comparo o Warriors com o Milwaukee Bucks, time que a gente vai falar agora no próximo segmento. Mas que são equipes, Bruno, que sabem do seu potencial, sabem o seu valor, e na minha humilde opinião, eles estão tirando um pouquinho o pé do acelerador nessa temporada regular e estão guardando para os playoffs, né? Então, passa um pouco por isso também. Mas falando do jogo, da vitória do Warriors, para mim foi muito importante, porque o Warriors, Bruno, é um time caseiro. Esse foi o 4º jogo de 5 que o Warriors vai fazer fora de casa, certo? E eles são um time que dependem muito da Oracle Arena, lá em São Francisco. Eles estão 17-5 em casa, mas 7-17 fora de casa com essa vitória hoje. É a maior diferença da liga hoje em dia. O que é um ótimo dado para se ter, levando em conta que os caras estão agora na primeira colocação do play-in, né? Ou seja, mando de quadra 0. Tá muito longe, muito longe, Bruno. E esse foi o 3º jogo apenas do Steph Curry pós-lesão. E se nos 2 primeiros ele teve média de 19,5 pontos, chutando só 32% de bola de 3. E só, Bruno, 3 lances livres combinados desses 2 primeiros jogos, hoje, a gente viu um Steph mais solto, com ritmo, e de novo, agressivo. A gente falou agora, de Jason como é que faz diferença um cara ser agressivo. O Steph fez 41 pontos hoje. Foram 6 de 15 em bola de 3, mas, Bruno, 11 de 12 lances livres, mostrando de novo como o grande Zé Boquinha fala, Bruno, que lance livre ganha jogo, faz a diferença, né? E o alento para a torcida de Golden State é que o Klay Thompson não jogou hoje. Ele foi poupado e nos últimos 5 jogos, né, que pegaram esse período em que o Steph esteve lesionado, ele chamou responsabilidade, algo que me deixou muito feliz e muito otimista. Nesses últimos 5 jogos, o Klay teve média de 31 pontos, Bruno, chutando 46% de 3, cara. E teve um jogo que ele fez mais de 50 pontos, inclusive. Então ele vem sendo crucial, né? E essa vitória de hoje deixa ainda mais importante por conta disso, que jogaram sem ele. Com ele jogando, Bruno, ele vai entrar nos playoffs esse ano, caso ele se classifique, na melhor forma física dele, de ritmo, desde a lesão. O que é algo imensurável para essa equipe, na minha opinião, Bruno.
né? A gente falou, eles foram campeões ano passado com o Klay Thompson totalmente fora de ritmo, né? Sendo quase que um fator, assim, só que meramente defensivo nas últimas rodadas. Se ele entra nesse ritmo, estando 46% de 3 nos playoffs, Bruno, vai ser bom. É um time... E tendo o Jordan Poole pra revezar, né? Que é Jordan Poole... Quase que a mesma qualidade ali, né? Na backcourt. Exato, pra revezar num eventualmente, sei lá, alguma lesão ou vindo do banco. Então, cara, eu não sei porquê, Bruno. Eu não estou preocupado com esse time do Golden State Warriors caso eles se classifiquem para os playoffs. Mesmo que não tenha mano de quadra, eu acho que esses caras são muito campeões, caras são muito vencedores, se conhecem, é um time que joga junto desde sempre, um time formado na base. Eu acho que esses caras vão crescer na hora certa, Bruno, então não tem problema algum em dizer que eles são... Eu não queria pegá-los, mesmo se eu fosse um Denver, por exemplo, número 1, seed número 1, pegar eles como seed número 8, eu não ficaria... O que eu acho que pesa, o que eu acho que pesa contra o Warriors agora, nesse momento que eles estão, é que eles vão ter a sequência mais difícil de jogos deles na temporada. Até o All-Star Break, eles vão pegar Celtics, Cavs, Nets, Grizzlies, Denver, vão pegar o Mavs. Então, assim, eu acho que vai ser difícil, assim, vai ser Mas pode ser também, difícil. Brunão? É uma faca de dois gumes, cara. Totalmente faca de dois gumes. Né? Se os caras ganham, é moral, vai lá pra cima, isso daí Os caras embalam e o Steph vai pro All-Star. É decisivo, assim. Eu acho que é o que vai fazer a temporada do Golden State, vão ser essas próximas 2-3 semanas aí. E, assim, o time tem jogado... Eu sinto que o time tem jogado muito nessa pegada de, né... deixar as coisas pra resolver no último momento, né? Sim. Tem dado certo na maior parte do tempo, né? Eles têm... Quando eles pegam algum outro time mais inspirado, isso tem sido um problema, né? Como foi, por exemplo, umas 2 semanas atrás, quando eles perderam pro Orlando Magic. Ou, por exemplo, no jogo do último domingo, né? Que eles perderam pro Bulls. Chicago Bulls, o verdadeiro Robin Hood dessa temporada, né? O cara ganha de todos os times protagonistas e quando chega pra jogar com os times que não tem nenhuma inspiração, vão lá e perdem. É impressionante a temporada do Bulls, como tá acontecendo, como tá sendo feita. Mas, cara, eu acho que pode dar bom, viu? Acho que pode dar bom. E só, eu sei que o pessoal adora, Brunão, né? O Warriors tá crescendo, tem potencial e tem muitas peças, Bruno, pra movimentar, caso queira fortalecer esse time. Eu não sei se você chegou a ver já que o Draymond Green deu umas entrevistas já meio que jogando a toalha, né? Tipo, admitindo, eu queria ficar no Warriors, mas eu entendo que por questões contratuais talvez não seja possível. Vamos ver. Um cara não vai pra imprensa falando isso aí se não tiver muito bem acertado já com o front office, já tiver tudo muito bem alinhado, né? Assim, pode ser. Resignado dessa maneira, né? Porque se o cara tivesse puto, não quisesse sair de nenhum jeito, assim, ele provavelmente não daria declarações tão resignadas, né? E vou te dizer uma coisa, ele foi super importante pro jogo hoje, tá? Foi super importante, exatamente. Ele e o Wiggins seguraram a onda legal ali. Não, e ele teve 2 bolas de 3 no quarto ali, que eu falei, caramba, né? Também. Então, assim, essa parada de contrato aí é muito bom pro jogador, Bruno. Talvez esteja jogando pela primeira vez na carreira dele fora da zona de conforto, que obriga ele a mostrar mais produtividade. Então, só falando um pouquinho de como que o Warriors pode se reforçar, Bruno, tem o James Wiseman, que é um talentaço, um potencial grande, que ainda não mostrou que veio lá. Pode ser convertido, Bruno, em trocas. Acho que talvez um time como, de novo, o San Antonio Spurs, que tá fazendo um tank, tá fazendo um time, montando uma espinha dorsal muito jovem, possa trocar o Portal, Jacob Portal, por um pacote envolvendo o James Wiseman, né? Ou você vai atrás do PJ Washington, que é um cara que pode ser muito interessante e fazer a função que o Otto Porter Jr. fazia no passado pro Warriors. Pode ser um pouco versátil nessa frontcourt. Então, Bruno, eles têm peças, eles têm jovens. Então, eu acho que não se assustem se Golden State for agressivo nessa trade deadline aí, o que seria fantástico para eles defenderem o título. Concordo. Bom, já a gente se caminhando aqui um pouco pro final do vídeo, queria que você desse seus destaques dos outros jogos que a gente elegeu aqui pra jogar um pouco de luz aqui nessa rodada. No caso, seriam os jogos do Bucks e do Knicks, se eu não me engano, né? Bruno, vamos falar. É o seguinte, vamos ser franco com a galera. A gente tava querendo
cobrir os maiores jogos. Isso. Eu não contava que o jogo de Cleveland e de New Orleans fosse ser um jogo fraco. Não teve nenhuma coisa inesperada. Venceu o Cleveland, que eu acho que foi importante, mas vale dizer que, óbvio, o Pelicans continua sem o Zion, continua sem o Ingram. Então, assim, não dá pra esperar nada de um time que tá jogando basicamente sem as suas duas maiores estrelas, né? E assim, a essa altura também, né, pô, o Pelicans, eu acho que é muito difícil. Se eles, sem o Zion, sem Brandon Ingram, nas últimas 10 jogos, venceram 4, assim, não é o time que tá despencando sem os seus dois principais jogadores. Eu acho que é seguro dizer que eles têm... Uma dessas vagas diretas no Oeste é de New Orleans. Eu acho que é muito improvável que a gente não veja eles conseguindo aí a classificação direta pra pós-temporada. Então, né, aquela coisa, beleza, perdeu, mas tá bem o time ainda, né? Não precisa se preocupar. Time, exato. Não tem que ter preocupação alguma, porque, de novo, cara, vai ser o time completamente diferente quando os dois maiores jogadores voltarem. Então não tem nem o que discutir. Crédito não vamos esquecer, obviamente, pro Cleveland, que venceu mais uma, time jogando super bem. O Evan Mobley teve um grande jogo, Bruno. Sim. Então mostra a versatilidade desse elenco, que quando o Donovan Mitchell não entrega, o Evan Mobley vai lá e faz a boa, né? Então, assim, é um time muito, muito bem montado. O time já era muito bom antes da chegada do Donovan Mitchell, né? Exato, Bruno. É pra lembrar o pessoal, né? Exato, Brunão. Então, cara, pra falar rapidamente do meu New York Knicks, Brunão, eu ia falar mais caso a gente tivesse vencido, coisa que não foi o caso. Perdemos no tempo extra pra Toronto, jogo super apertado, em que o Fred VanVleet, Brunão, completamente destruiu o Grimes, que tava marcando ele, e o Siaka teve uma partidaça também, o Scottie Barnes jogou muito no tempo extra. Mas o Knicks, Brunão, apesar da derrota, vem numa crescente, cara. Vindo uma série de vitórias, se não me engano, de 5 jogos invictos, em que o Jalen Brunson e o Julius Randle estavam jogando pra All-Star, Bruno. E não é loucura que eu tô dizendo. Sim. Jogando com números muito, muito impressionantes. Randle, lembrando o Randle de 2021, né? Quando o Knicks pegou vaga dos playoffs direto. Exato, jogando com muito mais agressividade. Bruno, e só para ilustrar, para mostrar que eu não tô sendo parcial aqui, o Jalen Brunson, desde a virada do ano, desde o ano novo, tem feito 33 pontos de média, 6 rebotes e 5 assistências. Que isso. Ele tem chutado 50% de quadra, 46% de 3, 85% nos lances livres. Além de ter se transformado finalmente, Bruno, na presença que eu sempre peço pro Knicks, que é um cara em quem a gente possa confiar no clutch time. O Knicks nunca teve um closer, cara. Isso, e não só ele, mas o Randle também, né? O Randle também tá com uma média muito boa, né? Últimos 7 jogos do Randle são 26 pontos de média, com 14 rebotes e 4 assistências, né? Então, assim, finalmente, né, esses dois jogadores de quem mais se esperava que o Knicks estão rendendo, cara. Pontuassem, performassem, estão performando, né? Então tem motivos de sobra o torcedor do Knicks pra ter confiança. Claro que eu não tô falando de pretensões pra título, mas eu consigo imaginar uma vaga direta pros playoffs, por incrível que pareça, Bruno. Porque no começo da temporada a gente fez as nossas previsões e eu, obviamente, não previ que o meu Knicks fosse conquistar essa vaga direta. Especialmente se o meu Miami Heat continuar entregando a paçoca igual fez essa rodada, né? Pelo amor de Deus, caíram na armadilha da backcourt do Atlanta Hawks, perderam de 121 a 113, mesmo com Jimmy Butler indo pra 34 pontos, os caras conseguiram perder, mano. É impressionante. E Brunão, foi legal você falar isso do Atlanta, porque eu ia adicionar o Atlanta aqui nas minhas anotações pra falar hoje, porque é o seguinte, Trae Young voltou a estar calibrado, Brunão. Voltou. Ele tem estado, acho que 46% de 3 nos últimos 5 ou 6 jogos. Eles ganharam 6 dos últimos 7 jogos, Bruno. Perderam só pro Milwaukee Bucks. Então, eles estão... assim, a gente previa, né, um rebuild deles há pouco tempo atrás, antes da virada do ano, porque o time não estava encaixando, não estava entregando em quadra, mas agora a gente tem visto que as coisas estão mudando. A gente tem visto um Atlanta vencendo jogos importantes, ganharam de concorrentes diretos. Então, olhe nesse time, que, de novo,
Eles têm um cara como o John Collins ali que pode ser convertido em alguma peça muito interessante para esse time aí. Então, olho no Hawks. Mas, Brunão, vamos passar pro Bucks? Vamos passar pro Bucks pra encerrar. Pra encerrar, que senão, meu Deus, né? Vamos lá, Bucks nessa... Que também o Bucks tá complicado esses últimos jogos, né? Brunão, é o que eu falo. Inacreditável como que os caras caíram de rendimento, né? Mas ainda assim conseguiram vencer do Pacers. Pacers que inclusive tava, né? Praticamente todo mundo. Mas então, o Pacers jogou sem o Haliburton, que tá fora, já tem uns bons jogos, que é o dono do time. Sem o Haliburton, o time não pensa. Mas mesmo assim, né? Você teve o Miles Turner fazendo 30 pontos, Buddy Hield fez 18, Matthew fez 12, TJ McConnell aí vindo do banco conseguiu fazer 29 pontos, então assim... Isso. Mas não tem como não dizer que foi um duelo, Bruno, dos times lesionados. Total. Né? O Milwaukee foi pro jogo sem o Giannis e sem o Chris Middleton, que são os dois melhores jogadores, e o Indiana sem o seu melhor jogador, que é o Haliburton, né? E engraçado que o Indiana liderava no intervalo, Bruno, por 11 pontos, a liderança chegou a ser 13, mas foi aí que, Bruno, que tem um cara que eu sou fã, que tá crescendo muito nesse ano, é o Jrue Holiday. Chamou responsabilidade... Pouca mídia, muita bola, Jrue Holiday, você tá maluco, cara. E lembrando, né, Jrue Holiday também tá voltando de lesão agora. O cara tava lesionado há 2 semanas atrás e agora tá fazendo 35 pontos, velho. 35 pontos, absurdo. Que foi o season high dele. Foi o maior número da temporada, com 11 assistências, 5 de 8 bolas de 3 e muito clutch, que foi no quarto que ele mudou o jogo, Bruno. Vitória super importante, sim. Como você falou, tava capengando bastante e precisava disso aí. E se tem algo positivo, Bruno, né, pra torcida de Milwaukee, é que quando o Giannis e o Middleton voltar, a gente vê que a rotação tá ganhando confiança, Bruno. Tô falando do Bobby Portis, que teve um jogaço também de 21 pontos, 11 rebotes. Brook Lopez, 19 pontos. Grayson Allen, Bruno, 17 pontos. Sim. O Nwora, que é um cara que mal joga quando todo mundo tá disponível, teve 14. Sim. Ou seja, ótimo sinal, Bruno. Porque, como eu falei, assim como o Golden State, eu sinto que eles são um time que tem sugado um pouquinho o pé na temporada regular, mas que vai crescer muito nos playoffs, cara. Então, vamos ficar de olho nesse Milwaukee Bucks. Vamos ficar de olho, inclusive, aí também nos demais times que a gente falou aqui. Essa rodada foi bastante interessante aí para muitos dos times que postulam aí o título, né, ou aí uma corrida de destaque nos playoffs. E agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam dessa rodada aí do dia de Martin Luther King, né, dessa atuação do Tatum, que foi o grande destaque. Conta pra gente aqui se vocês gostaram desse formato aqui, da gente trazer mais a quente aqui, um resumo de jogos, né, de rodadas comemorativas. Obviamente tem outras rodadas ao longo da temporada também que tem esse destaque. Deixa aqui seus comentários e não se esqueça também de curtir o vídeo aqui, de assinar o canal 3 Pontos e a Falta. Falta muito pouco pra gente chegar nos mil inscritos, Filipão. Me falta, eu tô vendo já, tô enxergando já a meta. Então, ó, você pode ajudar a gente a alcançá-la. Por favor, assine aí o canal. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui no 3 Pontos e a Falta. Filipão, grande abraço, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!